Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aí, que eu não sei que horas tu vai ver o vídeo. Eu tive uma rotina extremamente boa essa semana e aí a gente vai para mais esse vídeo no canal e esse vídeo é o poder da rotina. Vem comigo. Isso é um sistema que ele já remonta, ele já vem de lá de trás, só que às vezes a gente não consegue implementar ele na nossa vida de hoje, justamente por causa da nossa correria, por causa de várias paradas que a gente tem para fazer. Só que eu tive essa ideia e eu consegui implementar ele. Antes de eu iniciar esse projeto, tem uma semana que eu iniciei ele, e antes de eu iniciar esse projeto, eu tava viciado em perder, velho. Eu tava viciado em negociar o que antes para mim era inegociável. Eu falava que não ia beber e bebia. Eu falava que ia treinar e não ia. Eu falava que ia ler e não lia. Eu falava que ia acordar cedo e desligava o despertador. Eu tava viciado em perder, mano. Isso para mim é um vício em perder, um vício em negociar. Negociar um pouquinho a mais com sono, negociar um pouquinho a mais com cansaço. É claro, é importante a gente reconhecer que a gente precisa desses momentos de ficar alheio a isso tudo e descansar. Só que eu tava viciado em perder. Eu tava viciado em negociar o que não era negociável. E eu tava tão viciado em perder que para mim não tava fazendo muita diferença. Não tava compensando muito eu ter esse esforço. Eu tava sendo vencido pela preguiça, pela vontade de não fazer. Só que eu parei um dia e pensei, eu tô quase sempre sem vontade de fazer nada. Eu tô quase sempre sem vontade de estudar, sem vontade de treinar, sem vontade de ler, sem vontade de trabalhar. Se a gente fizer só o que a gente tem vontade, irmão, aí não vai ter nada. Então eu fui lá e criei uma rotina na qual eu ia ter que fazer aquilo, porque aquilo era o essencial. E aí os frutos que eu colhi disso foram extremamente bons para minha vida. Hoje é um dia de sábado, entendeu? Eu tô de folga, eu tô acordado desde 5 e pouco, por volta de 5h30, 5h40. Eu já produzi o roteiro do vídeo, eu já adiantei o que eu tinha para adiantar e eu já tô gravando, entendeu? Então, tipo assim, não era uma parada que eu faria há um mês atrás, porque eu tava viciado em negociar. E essa rotina, querendo ou não, acabou me salvando, porque esses pequenos problemas que eu tenho que resolver, essenciais no meu dia a dia, eu tô conseguindo resolver. Eu tô conseguindo fazer o que eu me comprometi a fazer. Primeiro, a primeira coisa que eu busquei foram metas diárias, pelo menos uma, de 1 a 3 metas diárias. Minhas primeiras metas diárias da manhã são acordar cedo, estudar e leitura pela manhã, porque a leitura exercita bastante a minha cabeça. Eu obtive uma facilidade durante essa semana, durante esses 7 dias, em decorar, em lembrar das coisas. E eu creio que foi por conta da leitura. Então eu tinha essas 3 vitórias diárias que eu precisava delas de manhã, antes de ir para o trabalho. Porque durante o meu dia eu não tenho tempo para isso. Entendeu? Então essas 3 vitórias diárias eu consegui executar elas lindamente durante essa semana. Tanto que eu lia de manhã e era só a meta ler de manhã. Teve dias que eu cheguei à noite e fui ler. Senti vontade, senti prazer, senti tesão em fazer aquilo. Entendeu? Então isso vai, você começa a fazer uma coisa e ela vai despertando outras coisas na frente. Isso é bom. Agora vamos para metas do fim do dia. Eu executava, cumpria essas 3 metas matinais, passava o dia inteiro trabalhando. Várias vezes a gente sempre chega em casa depois do horário que é para chegar, lá no meu serviço. Então, tipo assim, teve dias que eu cheguei extremamente esgotado. Só que eu precisava ainda buscar mais 3 metinhas. Daí veio a ideia de correr, o treino. Eu já corria, só que eu não tinha uma frequência, eu não tinha uma constância. Então me comprometi com essa vitória vespertina noturna, entendeu? Correr. Por quê? Eu sempre tive muita coisa na minha cabeça, isso sempre me deixou muito ansioso, às vezes depressivo, entendeu? E eu acho, ainda continuo achando que fazer isso, descarregar isso por meio de praticar algum esporte, dá resultado positivo. E deu, para mim funcionou, entendeu? É aquela parada de que a depressão e a ansiedade, elas nunca vão pegar uma cabeça em movimento. Então, a minha meta para finalizar o dia, a principal, era me movimentar.
É correr, pedalar, fazer alguma coisa que eu me movimentasse. Depois de eu correr, volta para casa, toma um banho gelado, banho gelado. Tem uma semana que eu também estou fazendo esse teste. Banho quente, nem pensar. Banho gelado. Vamos lá para trabalhar mais aqui, ó. Escrita. Eu faço música, eu faço poesia, eu produzo roteiro, então eu preciso ter uma mente boa. Eu preciso ter uma mente que ela consiga trabalhar com isso. Então, depois da corrida, da movimentação toda que eu fazia, eu tinha mais um pouquinho de exercício mental ali, que era praticar minha escrita, entendeu? Após praticar a escrita, eu já aplicava ali num conteúdo, criação de conteúdo. Vamos escrever um roteiro para o Instagram, para o YouTube, vamos tentar criar alguma coisa aqui para postar. Esse padrão eleva, ele eleva, não tem para onde correr. Esse padrão ele eleva, e aí essa semana toda que eu fiquei fazendo esse desafio, cada dia que ia passando eu ia acordando mais realizado comigo mesmo, me sentindo melhor comigo mesmo do que eu estava um mês atrás. Eu ia dormir muito bem, entendeu? E detalhe, eu passava o dia inteiro numa maré boa. Claro que a gente se estressa no trabalho sempre, mas com um humor bem melhor, entendeu? Com a facilidade de lidar com certas coisas no dia a dia, ajudou bastante na minha cabeça isso. Então, esse para mim foi o poder dessa rotina que eu criei. Foi uma parada que ela me custou alguma coisa, só que ela me deu de volta. Não foi uma rotina egoísta. Eu não saía dizendo sim para tudo e para todos que queriam alguma coisa de mim. Eu dei atenção apenas ao que era essencial. E tá aí mais uma dica. A felicidade da vida não tá em não ter problemas. Tá em ter problemas que você consegue resolver. E um feeling, uma dica positiva que eu tenho para dar para você que está assistindo é: tenha sempre um caderno para você anotar problemas, ideias, projetos, alguma coisa da rotina, entendeu? Só essa semana eu tive muitas ideias e várias delas eu achei e ainda acho que sejam boas, só que elas sumiram na minha mente, porque eu não estava anotando. E problemas. Quando você tem um problema na sua cabeça e você não sabe como resolver ele, você vai lá e escreve. Você já tem metade da solução desse problema. O que não pode acontecer é esse problema ficar dentro da tua cabeça, ocupando um espaço que ele não devia ocupar, enquanto você não sabe como resolver ele. O que é para depois, resolve depois. Deixa a energia do agora para resolver o que tem que ser resolvido e feito agora. O resto, é só ruído. Tem que tirar o ruído. Quando você consegue tirar o ruído, aí você consegue uma plenitude maior, fisicamente, mentalmente, e aí depois você consegue voltar lá, pegar aquele problema e resolver, às vezes até com mais facilidade. Espero que você que está assistindo tenha gostado do vídeo. Espero que tenha somado positivamente alguma coisa para ti. Espero que tenha feito sentido para ti. E eu pretendo me aprofundar mais nas coisas aqui. Eu tô experimentando uma parada nova, tá ligado? Eu tô experimentando várias coisas novas. E esse vídeo eu acho que foi mais importante para mim do que para quem tá assistindo. Porque tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa boa para vir. Então eu senti essa necessidade agora, mais do que nunca, de ter uma cabeça mais organizada possível, de ter uma rotina mais prática possível, que pudesse facilitar a minha vida no meu dia a dia. Então, se faz sentido para ti, se soma em alguma coisa para ti, pega isso. Tudo que for bom, tira daí e coloca em prática, entendeu? Deixa um comentário, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente vai ter mais vídeos aqui em breve. Dessa vez eu não vou parar no meio do caminho, prometo. E é isso daí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.